Olá, boas-vindas a essa nossa análise detalhada. É fantástico ter a companhia de todo mundo que curte entender como a nossa sociedade realmente funciona nos bastidores. Hoje, a gente vai mergulhar direto num assunto que, olha, afeta absolutamente cada aspecto do nosso dia a dia, desde a hora de comprar um pãozinho na padaria até o momento de assinar aquele contrato de trabalho. Nós vamos destrinchar os blocos de construção fundamentais do sistema legal brasileiro, as famosas fontes jurídicas. Pense nelas como o verdadeiro DNA que codifica e dá vida a todas as regras da nossa convivência. É um tema fascinante, então vamos lá. Para a gente não se perder, esse aqui é o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a origem do direito. Depois, como ele se manifesta, as principais fontes jurídicas, a hierarquia dessas normas e, por fim, o direito rolando na prática. Entrando na nossa primeira sessão, a origem do direito, onde tudo começa. Essa é a pergunta de $1 milhão que a gente precisa ter em mente. De onde, afinal de contas, vêm as nossas leis? Elas não caem do céu numa bandeja, certo? E com certeza não brotam do nada. As leis e as regras sociais são, na verdade, o puro reflexo das necessidades humanas, dos nossos conflitos e das transformações da sociedade. Elas precisam de um ponto de partida, sabe? Uma faísca inicial que traga essas regras para a realidade de um país. E é exatamente aqui que a gente bate na nossa definição principal. Fontes jurídicas são tudo aquilo que cria, inspira, interpreta ou aplica o direito. Basicamente, são os caminhos pelos quais o direito nasce, ganha forma e, o mais importante de tudo, vira algo obrigatório para todo mundo. Sem essas fontes, a gente não teria a organização do Estado, não teria como resolver conflitos e, muito menos, como garantir os nossos direitos e deveres. Elas são a origem número 1 da segurança jurídica, que é o que permite que a gente consiga viver em sociedade sem que isso aqui vire um caos. Avançando para a seção 2. Como o direito se manifesta. A forma e a matéria. Essa divisão entre fonte material e fonte formal é muito interessante. Dá para pensar nisso como se a gente estivesse preparando um prato super elaborado. A fonte material é, digamos assim, a fome da sociedade. São os fatores sociais, os avanços tecnológicos, as crises econômicas e os movimentos culturais que praticamente gritam por uma regulação. Já a fonte formal é a receita escrita e oficial. É a embalagem final pela qual o direito se apresenta, seja através do Estado, tipo uma lei ou um decreto, ou da própria sociedade, como no caso dos costumes. Ou seja, a matéria é a nossa necessidade crua, a forma é a regra disposta no papel. E não tem exemplo melhor para ilustrar isso na vida moderna do que a internet. O crescimento absurdo do mundo digital e a forma como a gente passou a compartilhar nossos dados pessoais criaram uma realidade social e tecnológica completamente nova. Essa foi a nossa fonte material, a necessidade urgente de privacidade. E como o Estado respondeu a essa fome? Criando a Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD, que é a nossa fonte formal aqui. A sociedade mudou, o nosso comportamento deu um salto e o direito foi literalmente forçado a nascer para colocar ordem nessa nova fronteira. Vamos agora para a seção 3, as principais fontes jurídicas. Os nossos 6 pilares legais. Mas olha, antes de listar esses pilares, a gente precisa ancorar os pés na realidade brasileira. É super comum a gente maratonar aquelas séries estrangeiras de advogados, onde um julgamento inteiro gira em torno de uma única decisão de um juiz do passado. Isso acontece porque países como Estados Unidos e Inglaterra usam um sistema de common law, onde os precedentes dos tribunais são a grande estrela. O Brasil, por outro lado, tem uma herança fortíssima do direito romano e adota o civil law. Aqui, o astro principal, com predominância quase absoluta, é a lei escrita. O texto que os legisladores aprovam é o que dita as regras do jogo em primeiro lugar. E aqui a gente tem as 3 primeiras e mais rígidas fontes do direito brasileiro. A número 1, sem surpresas, é a lei. No nosso sistema de civil law, a lei é quem manda. Ela é geral, vale para todo mundo, é obrigatória e criada pelo Poder Legislativo. Sem lei, não tem previsibilidade. A segunda fonte é o costume jurídico. Antes de existir papel e caneta para tudo, as pessoas se guiavam por práticas tão repetidas que a galera simplesmente aceitava como obrigatórias. E, acredite ou não, até hoje, certas tradições comerciais influenciam contratos. A terceira é a jurisprudência, que é aquele conjunto de decisões repetidas dos tribunais. Ela entra em campo para dar uma uniformizada e estabilizar o jeito como a lei escrita é interpretada na vida real. Seguindo, a gente encontra 3 fontes que são um pouco mais flexíveis, mas que são os verdadeiros amortecedores da justiça. A número 4 é a doutrina, que é formada pelos livros, teses e artigos dos estudiosos do direito. Eles ajudam a clarear a mente de quem aplica a lei. A quinta são os princípios gerais do direito, como a boa-fé e a igualdade. Eles funcionam como a bússola moral de todo o sistema. E, fechando a conta, temos a equidade.
Ela serve para evitar aquelas injustiças absurdas que poderiam rolar se uma lei fosse aplicada de um jeito cego e rígido demais. A equidade dá aquela calibrada na balança para ajustar a justiça aos detalhes de um caso específico. Aí a gente chega num ponto crucial. O que acontece quando a lei escrita simplesmente esquece de prever uma situação? Até porque, vamos ser sinceros, a sociedade corre muito mais rápido que o Congresso. O artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro responde isso com perfeição. Um juiz não pode simplesmente cruzar os braços e dizer não tem lei para isso, não vou julgar. Se a lei for omissa, o sistema entrega um verdadeiro kit de primeiros socorros. A analogia, os costumes e os princípios gerais do direito entram em cena para tapar esse buraco e garantir que ninguém fique sem uma resposta da justiça. Entrando agora na seção 4, a hierarquia das normas, a ordem de grandeza das leis. A estrutura das normas no Brasil segue uma ordem de importância muito, mas muito rigorosa. Lá no topo absoluto, olhando todo mundo de cima, está a Constituição Federal e as suas emendas. Um degrau abaixo a gente tem as leis complementares, as ordinárias e as famosas medidas provisórias. Descendo mais um pouquinho aparecem os decretos, que servem para regulamentar essas leis. E lá na base da pirâmide ficam os regulamentos e as portarias. A lógica aqui é simples, mas é super poderosa. Uma norma que está num degrau inferior jamais, em hipótese alguma, pode contrariar as regras de quem está nos degraus de cima. E essa pirâmide toda deságua no que a gente chama de princípio da supremacia constitucional. A Constituição Federal de 1988 não é só mais uma lei na estante. Ela é a fonte primária, é como se fosse o Sol, e todo o resto do sistema jurídico brasileiro apenas orbita ao redor dela. Ela organiza o Estado, crava os nossos direitos fundamentais e limita os poderes. Basicamente, nenhuma lei, nenhum decreto e nenhum costume tem a menor validade se bater de frente com o que está escrito nela. É a âncora máxima de toda a nossa segurança. Indo para a nossa última etapa, seção 5, o direito na prática, a lei no dia a dia. Aqui a gente vê toda essa teoria ganhando vida. A lei, por exemplo, mostra a cara no Código de Defesa do Consumidor, protegendo a gente naquela compra online que deu errado. O costume aparece fortíssimo nas práticas comerciais regionais, ditando como os negócios no agronegócio são fechados no interior do país. A jurisprudência mostra o seu peso real quando o STF bate o martelo sobre os limites da liberdade de expressão, servindo de guia para o resto do Brasil. E os princípios gerais são ativados quando, por exemplo, a dignidade da pessoa humana é usada para barrar condições de trabalho inaceitáveis. É a teoria operando na rua. Dando um passo para trás para ver a foto inteira, o nosso sistema tem uma linha do tempo incrível. Nós nascemos lá atrás sob a forte influência do direito romano. Em 1988, cravamos a nossa fundação atual com a Constituição Cidadã. Mas o sistema não congela no tempo, viu? Em 2015 aconteceu algo notável com o novo Código de Processo Civil. Mesmo a gente sendo do Civil Law, focado na lei escrita, o CPC de 2015 deu uma força gigantesca e obrigatória para certos precedentes judiciais. É o sistema pegando um pouquinho daquele Common Law emprestado para tentar ser mais ágil e evitar que dois casos idênticos tenham sentenças completamente diferentes. E para amarrar essa nossa análise de hoje, deixo uma reflexão no ar. As fontes materiais, que são aqueles fatores sociais e econômicos, estão fervendo o tempo todo. Pensa bem, inteligência artificial, mudanças climáticas, formatos totalmente novos de trabalho remoto, tudo isso está bagunçando e reescrevendo a forma como a gente vive. A grande pergunta é, quais dessas inovações vão se consolidar e virar as leis escritas, as fontes formais de amanhã? O direito é um organismo vivo e a sociedade, sem que a gente perceba, passa o tempo todo desenhando as regras do futuro. Muito obrigado por acompanhar mais esta exploração. A gente se vê na próxima.